Revigoram suas forças se renovam. Cair vai ser, mas consigo levantar. Olá, queridos amados irmãos e irmãs, uma santa e amada noite a todos. Sejam bem-vindos, domingão 23 de agosto de 2020, pontualmente 19 horas. Boa noite, meu irmão Francisco. Boa noite, Helenilza, os Cardeiros, conosco. Sejam bem-vindos, tá? Aguardando aí o povo entrar, né? Para a gente iniciar o nosso momento celebrativo nesse domingão. Hoje, como eu havia anunciado, o nosso convidado especial hoje irá fazer a reflexão da palavra, é o nosso irmão Dimitrios, de Fortaleza, Dimitrios Benevides, nosso irmão de caminhada da Escola Diaconal da Arquidiocese de Fortaleza. Aguardar o Dimitrios entrar, tá bom? Para nós iniciarmos o nosso momento celebrativo. Boa noite, Vânia. Boa noite a todos, tá? Deus abençoe. Deixa eu ver se Dimitrios. Vamos lá, né? Muito bem, queridos amados irmãos e irmãs, como foi o teu domingo? Tudo em paz, tudo tranquilo, com a graça de Deus, apesar dos pesares, né? Apesar ainda estarmos nesse pesadelo da Covid, mas se Deus quiser tudo vai dar certo com a graça de Deus. Vânia, pedi orações hoje para não entendi, Vânia, orações pelos sim, catequistas, acho que ela quis escrever catequistas. Deus abençoe cada vez mais, é isso mesmo, muito bem, que Deus abençoe. Andresa, boa noite, Deus te abençoe, tá bom? Dimitrios, meu irmão Dimitrios, já está conosco, está ao vivo. Dimitrios, vamos iniciar, tá bom? Iniciar o nosso momento celebrativo. Hoje, como falei, o nosso convidado especial é o meu irmão Dimitrios. Que Deus abençoe desde já. Deus abençoe todos que já estão conosco. E Deus abençoe aqueles que vão chegar e aqueles que vão somente ver depois, tá bom? O vídeo. Que Deus abençoe. Vamos iniciar o nosso momento celebrativo. Com a graça de Deus, pedindo a intercessão da Virgem Maria, que o Senhor nos conduza nessa noite e que possamos celebrar esse momento com dignidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Peçamos perdão a Deus dos nossos pecados, para que nós possamos assim celebrar esse momento com dignidade, reconhecendo a nossa pequenez, implorando com humildade o amor, o perdão de nosso Deus. Graça Viana, seja bem-vinda, boa noite. Confessemos ao Senhor. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Que o Senhor nosso Deus tenha compaixão e misericórdia de todos nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o santo, só vós sois santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oração do dia. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos rezando por todas as intenções. Você que está colocando suas intenções agora, né? Rezar por todos vocês. Boa noite, meu querido irmão Dimitrios. Boa noite, meu irmão. Paz e bem. Deus abençoe. Amém. Vira o teu celular. Fica melhor. Isso, porque aí depois quem está vendo a gente, quem vai ver a gente, quem está vendo pela TV, assim fica melhor. Tá bom? Tá bom. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E eu sabia que você não ia rejeitar, porque somos pessoas que somos dedicados à missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus a todos os irmãos e irmãs. Nós da Escola Diaconal, todos que eu conheço, que a gente conhece da nossa turma, são pessoas muito dedicadas e fazem isso com muito amor, com muito carinho e com muita gratidão a Deus e com muito amor e carinho e respeito com o nosso próximo. Então, me alegrei demais quando, de imediato, convidei o Dimitrios, ele já deu a resposta imediata, sem questionar, na hora. Graças a Deus. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Você e a sua família. Que Deus abençoe, seja bem-vindo. E vamos lá, fique à vontade. Se você quiser se apresentar, falar da sua missão, fique à vontade, tá bom? Pronto, eu que agradeço demais o convite, é como você disse, nós estamos sempre hoje, né, o dia do catequista, então assim, nós que somos catequistas desde muitos anos, né, então assim, estamos sempre nessa missão e a coisa mais difícil para a gente é ter que dizer não para uma missão. Eu não me lembro a vez que eu tenha dito não para uma missão. Às vezes acontece porque bate com outro compromisso, mas você nunca, a gente fica em casa sem fazer nada, sem ter o que fazer, né? Tendo uma missão para cumprir. Então, assim, eu que agradeço demais o convite, pela participação, tá certo? Eu quero até pedir desculpa porque está um pouco escuro, mas é porque tem uma das lâmpadas aqui do meu escritório que está queimada, rapaz, e eu não tive condição de providenciar antes, mas eu acho que dá para... Né? Dá sim. Pronto. E quando você quiser que eu já faça a leitura do Evangelho, viu, pode determinar. Pronto. O Dimitrios, você está atualmente em qual, assim, antes da pandemia, você estava em qual comunidade, hein? Só para o povo, só para a gente situar aqui. Olha, eu sou aqui do Jardim Iracema, da comunidade de Santo Antônio de Pádua, né? Que tem Padre Pedro Goltar, que é o nosso pároco. Mas eu estou em missão já há mais de 2 anos, né? Quase 3 anos, lá em Calcaia Praias, né? Ali Nossa Senhora das Graças e São Pedro, que são 30 comunidades. O pároco de lá é o Padre Maurício. E mesmo com a pandemia, nós não paramos a missão, viu? Porque como nós fazemos parte da Cáritas, então, na verdade, foi o período em que mais a Cáritas trabalhou na distribuição de cesta básica, nas visitas, a entrega de materiais, de roupas, vestes, comida, enfim. Eu acho que é o período em que mais a Cáritas trabalhou. Nós não paramos de jeito nenhum. Muito bem. O Francisco está conosco, viu, Dimitrios? A Wildiane, esposa do Francisco. Maravilha. E, para quem não conhece, vou repetir aqui, o Dimitrios
é nosso irmão de caminhada da Escola Diaconal da Arquidiocese de Fortaleza, estamos juntos nessa caminhada, e o Dimitri já, com relação a mim, o Dimitri já está uns passinhos na frente, com a graça de Deus, já será ordenado com a graça de Deus, né, Dimitri? Então depende de nós, depende de Deus, e se Deus quiser, já vai dar tudo certo. Vamos aclamar o Santo Evangelho. A palavra de reconciliação, palavra que hoje aqui nos salva. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Vocês estão me escutando bem? Sim, pode continuar. Pronto. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Isso eu lhe digo, por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos, falar desse evangelho é muito gostoso, né? Mas aí eu vou fazer um convite a todos que estão participando dessa live. Leiam a primeira leitura, tá certo? Na primeira leitura, que está muito ligada a este evangelho, e é uma prefiguração do primado de Pedro, que Cristo vai dar, certo? É uma prefiguração, quando fala em ficar estaca, enfim, em todo esse processo. Também ele dá no Salmo, nós temos um versículo, tá? E eu sou muito como o Diácono Fernando, eu não gosto de dar canja, não. Eu quero que a pessoa vá lá e procure, né? Então, assim, Verdade. também, Deus, ele ensina como é que deve ser esse primado de Pedro, na questão da sua preferência, né? Do seu intuito preferencial, os pobres, os humildes. Lá no Salmo fala sobre isso. Os abandonados,
ele dá desde o princípio, desde a primeira leitura, o Salmo e a segunda leitura, Deus já dá um segmento de como é que ele quer que Pedro tome de conta dessa igreja. E quando nós falamos aqui no princípio, na Cesareia, né, não é aquela Cesareia ali mais à beira-mar, não. É uma Cesareia ali do outro lado da Palestina, já lá na região oriental. Né? Ou seja, já é uma coisa, é um ambiente já bem pesado, já muito cheio de idolatrias. E essa expressão filho do homem, ela é fantástica, né? Porque era a expressão que Jesus usava para com ele mesmo. Mas peraí, por que Jesus ele usava essa expressão? Porque muita gente não se liga nessa passagem quando Jesus diz o filho do homem, ou seja, eu sou o filho do homem. Ele sempre toca nesse momento, nesse diálogo de ele é o filho do homem, ele se determina como filho do homem. Né? Essa expressão era a expressão que os judeus esperavam para o Messias. Então Jesus ele não podia usar uma outra expressão a não ser o filho do homem. E o que é que dizem, né, vocês? Aí ele pergunta lá os profetas. É isso? Pedro, ele acerta no alvo. Pedro, ele acerta no alvo. Ele já diz o quê? Tu és o Messias. Ou seja, não é mais um profeta que estavam esperando, não era mais o Elias que ia voltar, né? Não é mais Jeremias que ia voltar um dia. Ou seja, é o mesmo que Israel esperava desde o tempo de Abraão, há 1800 anos. Era o Messias, o Filho de Deus. Mas por que de imediato Pedro tem esse reconhecimento? O que é que Jesus diz para ele? Não foi ninguém terrestre que enviou ou que espiritualmente colocou isso no coração de Pedro. Foi Deus aí, foi Deus que escolheu a Pedro. Ali Jesus já percebia isso. Jesus já percebeu com a resposta de Pedro que foi Deus quem o escolheu para tomar de conta da sua igreja. A partir da resposta, ali foi como que, eu diria, uma senha. Jesus lança uma senha e Pedro, de imediato, responde essa senha. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Aquele que o povo de Israel vinha esperando há 1800 anos. E ele não podia usar um outro título, porque esse era o título determinado pelo povo de Israel, pelo judeu. Né? E ali Pedro, ele já é por Jesus Cristo começado a separadamente, né, a ter uma visão diferente da igreja. A ter uma visão diferente da igreja. Quando Jesus disse, tu és o Messias, o Filho de Deus, que Jesus disse, você é feliz? Ora, a felicidade está em comunhão com Deus. E era essa a comunhão que naquele momento Pedro se encontrava. Em comunhão com Deus. Um homem de oração, que vinha desde o princípio já preparando o reino de Deus. Pedro, que era aquele que se destacava dentre todos os apóstolos, em todos os momentos, né? Até para entrar no túmulo. Primeiro ele que teve que isso foi respeitado, a hierarquia do reconhecimento que Jesus deixou já com os apóstolos. Então Pedro, ele não é aqui convidado para tomar de conta da igreja de Cristo, por acaso não, isso já se vinha trabalhando há muito tempo. Deus no coração de Pedro, antes de Jesus, no coração de Pedro. Ele o nega 3 vezes, mas a princípio ele diz que o ama 3 vezes.
ele firma com Jesus Cristo esse amor. Esse amor que seria determinado, que seria mostrado após toda a sua peregrinação. E olha o que foi que os apóstolos não tiveram que sofrer para que essa igreja hoje existisse para nós. Nós temos uma igreja que é perseguida há milhares de anos. Mas o que é que Jesus diz aqui na sua passagem? Eu lhe darei a chave do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse nada a ninguém que ele era o Messias, porque ali Deus revelou para Pedro. E ali Jesus, ele dá princípio, ele diz, a minha igreja, não as minhas igrejas. Ali Jesus diz, a minha igreja. E tudo que você ligar aqui na terra também será ligado no céu. Ou seja, no catecismo da igreja católica, ele diz que a igreja nasceu do coração do Pai. Ora, e para que a existência da igreja? E o catecismo também nos revela, né? A igreja é a resposta do Pai ao caos que o pecado implantou na humanidade. Ou seja, para enfrentar o pecado, o Pai já tinha pensado na igreja. Uma igreja que tem mãe, uma igreja que tem pai, mas também uma igreja que tem um líder, alguém que toma de conta. Que toma de conta de todo o processo que nos leva, que nos liga ao caminho de Deus. É a igreja que guarda esses sacramentos, que guarda as relíquias que nos leva ao reino de Deus. E Jesus confia isso a Pedro, porque ele não se revelou em Jesus Cristo, mas em Deus. Ele se revela para Jesus Cristo, porque Jesus já sabia que ali seria determinado alguém que iria dar continuidade à missão de Jesus Cristo. E isso foi confiado a Pedro. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse nada a ninguém. Ora, nos Atos, e assim, há um grande ensinamento para a gente lá em Provérbios que diz que você não deve mostrar ou dizer quem você deve se mostrar o que você é. Eu não preciso estar dizendo, estar gritando para as pessoas, né? E a palavra de Deus reflete muito bem sobre isso, como os hipócritas que ficam gritando nas esquinas, né, para dizerem que são santos e muitas vezes para pregar um Deus que não existe. Né? A palavra de Deus diz que o que nós temos que falar de nós tem que ser feito através de gestos. Através de gestos. Você vê que é tão importante a questão da igreja, né, que na carta aos Efésios, lá no capítulo 5, versículo 25, o que é que São Paulo diz? Ele fala aos maridos, maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E se entregou por ela. Jesus morreu na cruz por amor a esta igreja. A igreja que o nosso Papa toma de conta, a igreja perseguida, externa e internamente. É uma igreja que vem sofrendo há mais de 2000 anos perseguições internas e externas. Externas com a ação do demônio e interna com as heresias. É uma igreja que você percebe que não tem como descansar.
toda vez ela é atacada. É através de um sacerdote, é através de um bispo, é através da própria igreja, é através do Papa. Se o Papa puxar a mão para ninguém o derrubar, no outro dia passa em todos os jornais. Que Papa é esse? Né? Vem toda uma sabatinada para cima da igreja que é perseguida há mais de 2000 anos. Mas o que é que Jesus diz no final dessa leitura? Nada, gente, nada conseguirá destruir essa igreja, porque ela foi formada sobre a rocha. Foi uma semente que foi fincada sobre a rocha por Jesus Cristo. Ela foi edificada sobre a rocha. E cabe a cada um de nós, e hoje, em particular, né, o catequista, o dia do catequista, que a gente não pode esquecer que somos cada um de nós, dizemos sim para essa igreja, né? Cada um de nós fazemos o papel de Pedro nas nossas comunidades, nos nossos grupos. Cada um de nós somos chamados a tomar de conta da responsabilidade. E aí nós falamos que isso, uma vez, inclusive tivemos uma live semana passada na comunidade, na paróquia do Álvaro Eine, que me pediram para falar sobre a nossa missão. Olha, eu deixei até um pouco de falar sobre a minha missão e falei muito mais sobre a missão de quem é batizado. Porque tem muita gente ainda hoje que não entende o sentido do batismo. Tem muita gente que pensa que batizar é batizar aquela criança, sair dali, fazer uma festa com cerveja, com bebida, e não está entendendo onde eu estou entrando, o que eu estou fazendo parte, a grande responsabilidade que nós temos ao sermos batizados, a escolha que Deus faz para cada um de nós quando somos batizados, a responsabilidade, porque se nós no batismo herdamos tudo de Deus, nós herdamos também a responsabilidade da missão, de catequizar, de levar as pessoas a conhecer a Jesus Cristo. Eis a missão da igreja. Fazer com que as pessoas conheçam o reino de Deus. É muito rico essa leitura, nós poderíamos passar aqui a noite toda falando sobre ela, né? A noite toda, porque nós temos aqui o primado de Pedro, né? Que já tivemos aí centenas de papas, dando continuidade a esta missão, que não é fácil, dentro do próprio Vaticano, eles sofrem pressões. É fora. O Papa, quando pensa em cumprir a missão de Jesus Cristo, e preferencial pelos pobres, pelos humildes, pelos abandonados, aí vem toda uma crítica. O que é que o povo quer da igreja? Que ela seja imperadora ou que ela seja dentro do segmento de Jesus Cristo? Onde é que vem essa satisfação? Quando eu entendo, nessa leitura de hoje, que Deus me revela essa igreja que é de amor, essa igreja que serve, essa igreja que tem que ser em saída, que eu não posso ficar nas fronteiras da minha comunidade ou da minha casa. É uma igreja em que eu tenho que sair para o povo e ver no povo a imagem e a semelhança de Jesus Cristo e amá-los com as suas indiferenças. É uma igreja que se dedica aos outros. Para que uma força tão grande? Eu vi, às vezes, muita crítica de pessoas dizendo: por que a igreja não abre as portas para as missas? Ora, se nós falamos para as pessoas que nós somos igreja doméstica, então qual é a falta que nós estamos sentindo do templo? Se eu senti tanta falta nesse período do templo, é porque eu não fui igreja doméstica. Eu não fui uma igreja em saída. Ou simplesmente eu acho que eu tenho que ir todo domingo comungar e dali pronto, eu já cumpri minha missão como cristão, como católico. Ora, ali na missa,
nós nos fortalecemos exatamente para o mundo. É para o mundo que nós saímos. Na missa, nós recebemos o Cristo, nós escutamos a palavra para poder saber o que é que Deus quer que cada um de nós faça lá fora. Não é dentro da igreja, não. É muito fácil ser santo dentro da igreja. Eu quero ser santo é fora dela. É na missão que temos que ser santo. Pois, meu irmão, essa leitura de hoje, né, ela reflete muito bem e com esse grande parâmetro que Jesus nos deixa, né, que todos nós somos convidados e reconhecidos por Deus para esta missão. Né? Não poderia ter um dia melhor para o catequista, né, exatamente quando se vê uma leitura voltada para a escolha do nosso grande líder, do nosso grande, aquele que vai nos levar ao caminho, junto com a igreja, ao caminho da salvação. Aquele que foi escolhido por Deus. E assim somos todos nós, escolhidos por Deus a dedo. E Deus diz para cada um de nós quando estamos em missão. Não foi uma pessoa qualquer, não foi um homem qualquer que nos escolheu. Foi eu, porque eu te amo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, meu irmão Dmítrios. Olha, e assim, nessa leitura, só para complementar, é claro, é uma belíssima reflexão, que Deus te abençoe e ilumine sempre a tua mente. Mas a leitura também nos convida a refletir essa pergunta que Jesus faz para os discípulos e faz para nós, discípulos de hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, ao responder, ele responde em nome da igreja, não é verdade? Essa igreja que você falou aí, essa igreja perseguida desde o princípio. E Pedro responde exatamente por essa igreja. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E olha quanta graça, Dmítrios e todos que estão nos acompanhando, para nós, graça para nós cristãos católicos, apostólicos romanos, saber que nós cremos em um Deus vivo e ressuscitado e que atua em nossa vida através da igreja. Isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso. Essa igreja que você bem falou. Cristo age em nós através dessa igreja, através dos líderes dessa igreja. Essa igreja que é conduzida pelo Espírito Santo, que toca no coração dos seus líderes, que não é qualquer um, como você falou, mas é aquele que é escolhido por Deus. Isso é louvável. A igreja que guarda os sacramentos, a igreja que distribui os sacramentos, né? É uma igreja totalmente viva, é um Espírito Santo que se renova. É o Espírito Santo que se renova através da igreja. Muito bem, meu irmão. Dmítrios, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Que Deus te abençoe, abençoe você, a sua família, e que nossa caminhada seja iluminada sempre pela palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir sempre na nossa missão. É uma missão que não é minha nem é sua, é uma missão da igreja. Que nós, como membros dessa igreja, nós temos esse dever de cumprir essa missão e de forma coerente, consciente das nossas tomadas, das nossas decisões e do nosso ministério, do nosso serviço para a igreja, para Cristo e para os nossos irmãos. Isso. É como eu falei aqui, né, na reflexão, que nós fomos escolhidos, assim como Pedro, nós fomos escolhidos por Deus para esta missão. Então, assim, quando nós nos negamos para essa missão, nós estamos nos negando para a missão de Deus. Amém. Muito bem. Vamos professar a nossa fé? Fique conosco. Vamos professar a nossa fé? Vamos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. Para mais vos agradecer, vos saudamos com a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E após, advogada nossa, desses vossos olhos misericordiosos a nos louvei. E depois dos desterros, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Agradecer a todos que nos acompanharam nesse domingão, 23 de agosto, nesse momento celebrativo. Eis aqui conosco o meu irmão, meu amigo Dimitrios, da Escola Diaconal da Arquidiocese de Fortaleza, que veio partilhar conosco a palavra de hoje, o Santo Evangelho, e nós vivendo esse momento celebrativo, levando até os nossos irmãos e irmãs esse alimento, esse pão vivo descido do céu, através da sua palavra, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, com muita alegria. Boa noite a todos, que Deus abençoe, obrigado a você que nos acompanhou, e já marcando amanhã às 19 horas, o Santo Terço em Família, de segunda a quinta, aqui pelo Instagram, tá? Deixa eu só abraçar aqui, Dimitrios, a minha amiga Vânia e família, lá de Quatro Bocas, Paracuru, também a Andresa Moraes, de São Gonçalo do Amarante, que Deus abençoe, saúde e paz. Meu irmão Johnny, meu amigo, ali de Croatá, que Deus abençoe. Graça Viana, Deus abençoe você e sua família. Rezar também pela sua família, Dimitrios, pela minha família e por todas as famílias, que Deus abençoe. Neide Fernandes, acho que sim, Deus abençoe. Neide Fernandes Brandão, boa noite, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos, tá bom? Dimitrios, eu quero te pedir, vou te explorar mais um pouquinho. O Francisco e a Wildiane também estavam conosco. Eu quero pedir para você, Dimitrios, pedir que o Senhor nos abençoe, né? Estamos iniciando mais uma semana, que seja uma semana de muita paz e luz, muitas conquistas, muitas vitórias. Quando falo de conquistas, não é de conquistar bens materiais, não se trata disso, mas conquista de vencer aquilo que a igreja será sempre vencedora, vencer as forças do maligno, que o mal nunca prevalecerá sobre ela. Então, e muitas conquistas para nós nesta semana. Quero pedir a todos, nesse momento, para que nós, cada um de nós, nas nossas casas, e a gente espera muito que Deus nos use como instrumento, né? E uma Ave Maria para todos os catequistas, antes da bênção final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus possa abençoar, proteger e colocar a unção do Espírito Santo em todos os catequistas, todo aquele que dedica a sua vida
para que essa igreja dê continuidade, essa igreja viva que está ungida sobre a pedra, ungida sobre Jesus Cristo, na rocha, igreja viva, igreja santa. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de todos os santos, de Nossa Senhora, de São Pedro e São Paulo, Nossa Mãe Santíssima, São Pedro, Santo Antônio de Pádua, São Gonçalo, abençoai-nos, levai-nos para nossa casa em paz, que a gente possa ter uma noite maravilhosa, dormir com os anjos e protegidos por Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E todos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Obrigado, Dimitrios. Abraçando também o Leilson Menezes. Que Deus abençoe a todos. Dimitrios, uma ótima noite, uma semana de muita paz e luz, meu irmão. Que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Tchau. Muito bem, queridos amados irmãos e irmãs, eu quero mais uma vez, do fundo do coração, agradecer a todos, tá? Meu irmão Dimitrios, Francisco Carlos, Leilson e cada um de vocês que participaram conosco. Deus e Nossa Senhora nos abençoe e nos guarde, tá? Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Muito bem, forte abraço, encontro marcado para amanhã, às 19 horas, com o Santo Terço. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado, tá bom? Fique na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite.